Por meio da portaria número 56 da Secretaria-Geral da Presidência da República, de 24 de setembro de 2025, foram designados os 36 membros titulares e 36 suplentes do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba. Os novos conselheiros serão responsáveis por fazer o controle social das obrigações da União provenientes do acordo judicial para reparação relativa ao rompimento da barragem de Fundão e definir os critérios de aplicação dos recursos do Fundo de Participação Social. Pede-se que os conselheiros fiquem de pé. Ouve-se agora o conselheiro representante do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, do Espírito Santo, Éder José Bosa. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente Lula, bom dia a todos os ministros e ministras aqui presentes. Acho que é um prazer, mais uma vez, a gente estar aqui. E eu acho o seguinte, não está vivendo um dia importante. Acho que nós estamos vivendo uma semana toda muito importante. Porque eu acho que domingo passado, o povo brasileiro foi à rua, em peso, em massa, para barrar essa PEC da bandidagem. E para continuar melhor a semana, nosso presidente esteve lá nos Estados Unidos, na ONU, que nos orgulhou muito, presidente, para ouvir do senhor, em alto e bom som, que democracia e soberania no Brasil não tem preço e não se vende. E a gente fecha a semana, o famoso sextou com Lula, instaurando um conselho, que ao meu ver não é um conselho importante, é um conselho necessário para a construção, para a consolidação do que foi dito na ONU.
da soberania brasileira, do fortalecimento dos movimentos sociais, do fortalecimento da sociedade civil, que esse é o passo que o Brasil, que o povo brasileiro, que o governo que está do lado do povo brasileiro tem que dar para que a gente possa seguir firmes, sólidos no que a gente tanto acredita, no que a gente tanto constrói, que é uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Acho que esse conselho, ele tem um papel fundamental junto com o Fundo Popular. São quase 10 anos da reparação na Bacia do Rio Doce, agora 5 de novembro a gente completa 10 anos dessa reparação, e a gente tem um desafio muito grande, porque nós criticamos de maneira muito forte o processo anterior, que era conduzido pelas empresas, pela Fundação Renova, que não deu certo. E agora, mesmo com os limites, nós temos todos juntos, a sociedade civil, os atingidos, o governo, o desafio de fazer dar certo. E acho que essa parcela, essa parte do acordo, da reparação, o todo da reparação, mas essa parte em especial, o Conselho Popular, o Fundo Popular, é nossa responsabilidade. Então a gente tem que fazer os projetos chegar nas comunidades, chegar de uma maneira que o atingido consiga acessar do que é a sua realidade, fortalecer as organizações sociais, fortalecer a soberania brasileira e se preocupar não só com números, com resultados que a gente vê no papel, mas com a realidade. Eu acho que o compromisso que o governo, que o movimento, o MAB, os atingidos, o Conselho tem que assumir é que esse fundo, esse Conselho, ele vai lutar para construir de mãos dadas coletivamente, o plano de recuperação, desenvolvimento e reparação da Bacia do Rio Doce, para a gente alcançar o que a gente chama da reparação integral e alcançar, que é o que a gente diz que é a PNAB, que é a Política Nacional dos Atingidos por Barragens, que é a grande conquista, ministro, que a gente conseguiu junto, o ministro Alexandre Silveira, o presidente Lula, Márcio Macedo foi fundamental nesse processo também, que a gente coroou aqui em 2023. E chamar a atenção também, que é o nosso papel de conselheiros e conselheiras, para que os demais entes federativos que estão na reparação também assumam esse exemplo aqui, que, ao meu ver, já é um exemplo de sucesso. Temos aqui o Conselho de Participação. Queremos os conselhos de participação nos governos estaduais e também nas prefeituras, que estão passando batido até o momento. Então é fundamental que os governos assumam suas responsabilidades. Estamos para construir junto, estamos para o diálogo, mas também estamos para fazer a cobrança necessária. E queria chamar a atenção, em especial, sou capixaba, mas tenho esse direito, em especial para o governo de Minas, o governo Zema, que não só não propôs nada de participação até o momento para o Rio Doce, como está perseguindo e criminalizando as formas de participação social dos atingidos já consolidado em Brumadinho, na Bacia do Paraupeba. Então, chamar a atenção também que a gente tem que cobrar em Minas Gerais, barrar essa criminalização e exigir um processo de participação e luta na Bacia do Rio Doce por parte do governo mineiro. Para finalizar, o Brasil tem atingido por barragem, pelo menos desde Itaipu, pelo menos, desde antes já tinha, fazendo luta. Infelizmente, a gente não teve em casos anteriores isso que nós estamos tendo agora. Como eu falei, para mim já é um exemplo de sucesso. A gente ter o olhar atento do presidente, do governo para a Bacia do Rio Doce, ter os atingidos como protagonistas da reparação, ter o recurso disponível para fazer a reparação. A gente não tem tudo isso em todo o resto do Brasil, mas temos atingidos em todo o Brasil, tem Brumadinho, como eu falei, tem todas as regiões do Brasil, e a crise climática está acelerando um processo, está agudizando um processo de cada vez mais desastre, potencializando desastre. Então fica aí o desafio, presidente e todos nós juntos, para a gente avançar na regulamentação da PNAB, avançar na criação do Fundo Nacional das Populações Atingidas e, por que não, a exemplo do que o senhor fez no Rio Grande do Sul, que também foi um baita exemplo, criar um Ministério dos Atingidos por Barragens, para cuidar dos atingidos de todo o Brasil, para cuidar do passivo do que já foi feito e que na época a gente não tinha o senhor à frente desse processo como está tendo agora, mas também se preparar para esse futuro imprevisto de crise climática, de mudança climática. A gente também pensar isso aí para o ano que vem, para o próximo governo, e pode contar com a gente para tudo isso, como a gente contou na palavra de ordem, Para nós é tempo de avançar, do rio ao mar é tempo de avançar. Seguimos juntos, presidente, ministro, muito obrigado.
Faz uso da palavra a conselheira territorial, representante do território de Governador Valadares, Ilha Brava, Baguari e Alpercata, no estado de Minas Gerais, Lanla Maria Soares de Almeida. Cumprimento a todas e todos presentes. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prezados atingidos e atingidas, meus iguais. Prezados membros das instituições de justiça. Caros e caras membros das equipes de assessorias técnicas independentes do governo federal e membro dos poderes legislativo e judiciário. Meu nome é Lanla Maria Soares de Almeida. Sou atingida pelo rompimento da barragem de Fundão na categoria da cadeia da pesca, cadeia produtiva da pesca. Cresci aprendendo a tecer redes com meu pai, que é pescador e produz redes artesanais até hoje, com quase 86 anos. Moramos em Governador Valadares, em Minas Gerais, e o Rio Doce sempre foi muito importante para nós. Meu pai, senhor Totonho, tirou a carteira de pescador profissional quando ela ainda era tirada na Capitania dos Portos, em Vitória, Espírito Santo, no dia 8 de julho de 1966. Mas a sua dedicação à atividade pesqueira iniciou-se aos 11 anos de idade, para ajudar no sustento da família. Minha mãe sempre esteve ao lado dele. Tenho memória da infância, de quando, por alguma eventualidade, a pesca não era possível, e para tirar o sustento da família e garantir nossos estudos, ela segurava a lamparina à noite, para meu pai tecer as redes, pois não havia energia elétrica. Eu cresci nesse contexto e foi assim também que criei meus filhos. O Rio Doce era para nós o sustento e o lazer. Meu pai me inspira, assim como as redes que eu ajudei e ajudo a tecer. E foi como tecedora que tive de tecer outros caminhos para resistir nessa caminhada após o rompimento da barragem de Fundão. Portanto, hoje estou no lugar de uma mulher atingida, filha, esposa, mãe e avó, que luta por sua família e que se junta a tantas outras mulheres agricultoras familiares, pescadoras, ilheiras, donas de casa, comerciantes, trabalhadoras da construção civil, professoras, trabalhadoras domésticas e tantas outras em todos os cantos da bacia do Rio Doce. Desde 2016, atuamos em rede para reivindicar uma reparação justa para todos os atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Foi assim que me uni aos atingidos e atingidas do território 4, que compreende Governador Valadares e Alpercata, com os atingidos de todos os territórios atingidos da bacia do Rio Doce. Posso afirmar que nós, mulheres atingidas, nunca lutamos só por nós. Nosso lugar sempre foi o da solidariedade, de sentir pelo outro e com o outro, e ser fio deles, tratar as feridas buscando a reparação coletiva. Juntamente com os companheiros e companheiras dos 49 municípios atingidos, nos organizamos e articulamos para que fôssemos vistos, ouvidos e pudéssemos participar do processo reparatório, pois desde cedo compreendemos que não existe reparação sem a participação daqueles que sofreram os diversos danos em razão deste rompimento. Mesmo com o projeto de morte das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton, contra todas as formas de vida da bacia do Rio Doce, litoral capixaba, 19 pessoas partiram, comunidades inteiras foram destruídas, modos de vida foram alterados,
muitos empregos perdidos e a renda do povo comprometida e, em muitos casos, extinta, pois vivíamos do rio. Vimos a criação de uma fundação que só atuou para invisibilizar os danos causados por esse crime, para realizar um cadastro excludente, mas ainda assim resistimos. Quero trazer aqui a memória de todas as pessoas atingidas que partiram sem ver a reparação, mas cito algumas pessoas para dar nomes e rostos a essas perdas. Alessandra da Cachoeira Escura, a Isolina de Paracatu de Baixo, senhor Filomeno de Bento Rodrigues, senhor Loreni de Pedra Corrida e tantos outros que se foram na esperança de justiça. Podemos afirmar ainda que a governança construída ao longo desses anos para a reparação dos danos e sem a participação das pessoas atingidas, mas nós resistimos. Mesmo contra a vontade das mineradoras, nos organizamos, coletivizamos a luta, ainda sem custeio, ocupamos os espaços de discussões, pressionamos, denunciamos e cá estamos hoje. Sabemos também que a repactuação dos acordos no processo da reparação foi assinado sem a participação das pessoas atingidas e sentimos muito por isso, pois nós sabemos que a reparação seria realmente justa e integral. Esse espaço que hoje inaugura o Conselho Federal de Participação Social é fruto dessa caminhada e tem origem no reconhecimento da necessidade de participação das pessoas atingidas no processo reparatório, mas que se encontra respaldo e eco nas realização do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba, realizados nos dias 24 e 25 de agosto de 2024. Esse encontro foi o espaço em que as pessoas atingidas assumiram com exclusividade o protagonismo pela auto-organização em nível de bacia, já que em nível local as comissões de atingidos já estavam consolidadas. Foi um encontro para nos olharmos e amadurecermos de forma democrática, ainda que com todos os conflitos e glórias que o processo exige. Foi importante para a nossa organização e representação. Foi nesse espaço que fui eleita como titular para representar os atingidos de Minas Gerais no extinto Comitê Interfederativo, órgão máximo de deliberação, juntamente com a companheira Márcia Antônia do Espírito Santo. E foram eleitos também nesse espaço como suplente o nosso companheiro Fabrício e a nossa companheira Meire. Devemos isso também à atuação comprometida das instituições de justiça que compõem a força-tarefa do Rio Doce. E por isso não podemos deixar de agradecer a todos que passaram por esse processo. Mas quero lembrar alguns, e desculpem-me se não lembrar de todos e todas, mas trago o senhor Edmundo Antônio, doutor Helder Magno, doutor Felipe Augusto, doutor Eduardo Henrique, do Ministério Público Federal, doutora Carolina Morichita, doutor Braulio Araújo, doutor Rafael Portela, doutora Mariana das Defensorias Públicas, doutor Paulo César, doutor André Sperling, doutor Guilherme Meneglin, em Mariana, doutor Osana, doutora Shirley Alencar, doutor Leonardo, doutora Eliane dos Ministérios Públicos, doutor João Simão, da DPU, Defensoria Pública da União, e tantos outros que ao longo desses anos, nas diversas fases do processo, atuaram e têm atuado neste caso e têm ouvido as nossas reivindicações e caminhando e representando o povo. O Conselho Federal é uma resposta do governo federal previsto na repactuação, as comissões organizadas ao encontro de bacia e a compreensão da importância de participação e o compromisso em ser diferente, mas também respeitar o processo. Sabemos que foi muito trabalho conseguir efetivar o processo de agrupamento dos territórios,
realizar as eleições dos conselheiros e conselheiras dos territórios, consolidar esse processo. Mas aconteceu, o governo, a partir da sua equipe, garantiu que chegássemos até aqui. Foram muitos os aprendizados nessa trajetória. Tivemos de tecer a luta com força e persistência na caminhada e fazer ecoar as vozes das pessoas atingidas que estão lá nas comunidades, que nos impulsionaram a continuar. Compreendemos a importância das instituições, fóruns e movimentos que nos apoiam, a importância da garantia do direito à assessoria técnica independente, essenciais para a nossa atuação na busca pela reparação integral, justa e efetiva. Por isso, diante de todos aqui, venho a dizer: acreditamos e esperamos que a atuação desse governo na execução da reparação seja comprometida com a nossa casa comum, com o meio ambiente e nele a nossa principal fonte de abastecimento, que é o Rio Doce, seus afluentes e nascentes, pois continuaremos nessas terras. Acreditamos e esperamos que a atuação para a reparação seja para alcançar também as gerações futuras, que nossos filhos e netos possam usufruir de água de qualidade e sem contaminação de alimentos e que estejamos seguros disso. Acreditamos e esperamos que a atuação da reparação venha para contribuir e cuidar da saúde do povo, a saúde física e a saúde mental, para que seja restabelecida depois desses 10 anos de sofrimento. Acreditamos e esperamos que as ações da reparação sejam para garantir uma real retomada econômica das comunidades, que fortaleça as atividades produtivas, a agricultura familiar, os pescadores, e que possamos sonhar que um dia todos e todas poderão retornar nosso modo de vida às margens do Rio Doce e seus afluentes e no litoral norte capixaba. Acreditamos e esperamos ações da reparação que garantam oportunidade para a juventude atingida e que possam ter o direito de acessar políticas e projetos que atendem às suas necessidades para se manterem nos territórios. Acreditamos e esperamos que ações e programas para a cadeia da pesca e agricultores familiares estejam em consonância com as suas formas de exercer suas atividades em seu território e um dia realizar o sonho de voltar às suas atividades. Esperamos ainda criminação das mineradoras e que a Samarco pede conta de tudo que ficou sob a sua responsabilidade na repactuação. Assim como esperamos compromisso dos governos estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo e governos municipais. E por último, e não menos importante, e já agradecendo a oportunidade de representar todas as minhas companheiras e companheiros de lutas aqui presentes ou nos territórios, obrigada pela confiança em mim depositada. Nós todos aqui somos parte da natureza. Que a reparação à natureza seja reparação para os humanos, se assim não for, a ferida permanece. O rio é a parte do que somos, do que teci nas minhas redes, do meu pai que teceu em nossas vidas, do peixe que é o alimento, que é a vida e renda e que é a nossa história. A todos aqueles que perderam suas vidas com o rompimento da barragem, honraremos com a perseverança as suas existências no meio de nós. Reafirmamos nosso compromisso de fazer desse Conselho Federal de Participação Social um lugar plural, representativo, justo, igualitário e que atue para a reparação integral e justa para os atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na bacia do Rio Doce e litoral norte capixaba. Um abraço a todos e meu muito obrigada. Vem pra cá, fica perto. Fica lá.
Você está ao vivo aqui no Canal Gov, acompanhando a cerimônia de posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, assina o termo simbólico de instalação do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba. Pronuncia-se neste momento o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Bom dia, gente. Bom dia em especial aos conselheiros e conselheiras do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e do Litoral Capixaba. Quero cumprimentar meu querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou de Nova York, trazendo o respeito do mundo por ter, no mundo em conflito, apontado os caminhos para a paz, para respeito à soberania das nações e a autodeterminação dos povos, e deu uma aula de política lá na ONU. Então, uma salva de palmas ao Brasil e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero abraçar meu querido companheiro Rui Costa, ministro da Casa Civil, que coordena a todos nós na ação administrativa. Abraçar Rogério Correia, que aqui representa a Comissão do Parlamento Brasileiro de acompanhamento do Acordo da Bacia do Rio Doce. E aproveitar também e cumprimentar Léo Monteiro, que eu estou vendo aqui, é deputado federal lá da Bacia e que acompanha esse processo desde o princípio. Cumprimentar Juliano Duarte, prefeito de Mariana, em seu nome abraçar todos os prefeitos aqui presentes. Abraçar a Lana Maria Soares de Almeida, conselheira territorial representando o território governador Valadares, Ilha Brava, Baguari e Alparcata do estado de Minas Gerais, e parabenizá-lo pela fala. Cumprimentar Eder José Bosa, conselheiro representando os movimentos atingidos por barragem, o MAB do estado do Espírito Santo, o MAB que tem uma trajetória de luta grande em defesa dos atingidos. Queria cumprimentar meus colegas ministros aqui presentes, Alexandre Padilha, que fará hoje entregas em nome do governo do Brasil. Cumprimentar o conselheiro do Conselho Federal de Participação Social, Alexandre Silveira, mineiro, e a conselheira também que toma posse hoje, a ministra do Estado de Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo. Abraçar minha querida companheira Gleisi Hoffmann. Cumprimentar Jorge Messias, que foi o representante do governo brasileiro na negociação do acordo, e parabenizá-lo por esse processo. Tem as suas impressões digitais em nome do governo brasileiro. Messias, parabéns. Cumprimentar a Daniela Arantes, chefe do Departamento de Gestão Operacional do Fundo do Rio Doce do BNDES, que vai operacionalizar a execução financeira deste fundo popular, que ficará sob a tutela deste Conselho. E cumprimentar Margarete Batista Carvalho Coelho, subsecretária de Ações Socioeconômicas de Participação Social do Governo do Espírito Santo, aqui representando o governador Casagrande. Eu escrevi um breve discurso para não ser traído pela emoção desse dia. Ontem, presidente, eu fui receber e acolher a chegada dos conselheiros e conselheiras, e cada depoimento de uma vida inteira de vocês, de 10 anos de peleja para ter um desfecho desse processo, de vocês e de todos que vocês representavam, me encheu de muita emoção, de muito respeito e de muita consideração às trajetórias que chegaram até aqui. Então, ontem eu decidi escrever para eu poder fazer um discurso que pudesse estar em sintonia com o desafio que nós estamos
iniciando e dizer, presidente, que dias como esse vale a pena a gente estar na gestão pública, a gente está enfrentando as agrúrias, os cercos políticos, porque vale a pena fazer as entregas que o povo precisa e fazer chegar na prática os compromissos que o senhor assumiu com o povo brasileiro nas urnas. Senhoras, senhores, companheiros e companheiras, hoje não é apenas uma cerimônia, é um ato de reparação. Chegou o tempo de repor a verdade, por fim a sentença do silêncio e assegurar por direito que as pessoas atingidas tenham vez, voz e decisão no controle das ações federais de reparação do desastre criminoso da Bacia do Rio Doce e litoral capixaba. São 9 anos e 11 meses desde o rompimento da barragem de Mariana. São 10 meses desde a homologação do acordo judicial pelo STF. São 170 bilhões, mais do que o triplo do que o acordo que vinha sendo desenhado antes do governo Lula, que contemplava um valor de apenas 47 bilhões. Minhas amigas, meus amigos, ao longo de quase uma década, abriu-se um fosso, um abismo entre quem sofreu os danos e os responsáveis por decidir uma suposta reparação. 49 municípios, mais de 2 milhões de pessoas, tantas vezes desassistidas e ignoradas. Muitos de nós caminhamos por Bento Rodrigues, Barra Longa, Governador Valadares, Vale do Aço, Sapê do Norte, Baixo Gandu, entre outros territórios marcados pela lama. Ouvimos o choro contido, testemunhamos a coragem diária e compartilhamos a esperança existente de cada família. Não desconhecemos a dor de quem perdeu entes queridos, a casa, o rio, o sustento e com eles parte de sua história. O governo do presidente Lula não apenas assumiu o fronte de um acordo que desprezava a participação social e a dignidade do ser humano, mas exigiu que só assumiria responsabilidades se houvesse controle social. Não se trata de favor, é dever das empresas, dever do poder público e direito de cada atingido. A portaria assinada por mim, que institui este conselho, definiu sua composição: metade sociedade civil, metade governo federal, com a participação garantida dos povos e comunidades tradicionais de todos os territórios da Bacia do Rio Doce e litoral norte capixaba, de movimentos sociais historicamente atuantes. Estabeleceu a presença dos ministérios públicos e das defensorias. Ora, é assim que se projeta um espaço de decisão compartilhada e de fiscalização social. O Conselho não é apenas uma instância de consulta ou escuta. Será a grande referência de prestação de contas dos compromissos do governo federal no acordo. E mais, terá o poder deliberativo sobre os critérios do Fundo Popular de 5 bilhões destinado aos projetos das comunidades atingidas. Para chegarmos ao dia de hoje, a Secretaria-Geral da Presidência da República conduziu 2 processos de seleção. Os representantes territoriais e de povos tradicionais foram indicados a partir da auto-organização dos atingidos e suas comissões, valorizando o acúmulo das lutas e respeitando as formas legítimas de representação popular. 2. Os movimentos sociais foram definidos por meio de chamamento público, mediante critérios técnicos e de atuação e de alcance. Mas a participação social não começa e não termina apenas nessa composição. Todas as reuniões bimestrais serão nos territórios, com turno de diálogo aberto com a população. É uma decisão que não é de logística,
é de método de um governo que olha no olho. Também terão dezenas de comissões temáticas para aprofundar todos os temas da reparação juntamente com o governo. A palavra de ordem é incluir. Afirmo, na condição de presidente deste Conselho, daqui por diante, que as decisões importantes possam nascer de escuta qualificada, de dados abertos, de debate público. São 3 compromissos objetivos desse Conselho. O primeiro, monitoramento e fiscalização dos compromissos federais do acordo. Direito à transparência ativa. Informar é a primeira forma de reparação. Quando esclarecemos, devolvemos poder. 3, deliberação sobre o Fundo Popular. Como disse antes, são 5 bilhões dedicados a projetos de deliberação direta das comunidades, com eixos destinados a fomentar a renda, reduzir desigualdades, garantir segurança alimentar, respeitar modos de vida e promover a defesa da terra e do território. Como ensinaram os grandes momentos da história, daqueles que ousaram transformar a dor em horizonte, não basta dizer, jamais esqueceremos. É preciso dizer, nunca mais repetiremos, e agir para que isso se cumpra. Esse Conselho, meus companheiros e minhas companheiras, é um meio para o nunca mais. Nunca mais um processo de reparação sem a presença, a palavra e a decisão das pessoas atingidas. Nunca mais uma política pública que ignore os modos de vida, a ancestralidade, a economia local e os saberes tradicionais. Nunca mais a invisibilidade dos que sempre estiveram à margem. Permita-me dirigir a palavra diretamente às mulheres atingidas, aos povos e comunidades tradicionais, às pescadoras e pescadores, aos agricultores e agricultoras familiares, aos jovens e às lideranças comunitárias. Sabemos que este assento que hoje vocês ocupam não é uma concessão, é uma conquista. Só chegamos até aqui porque os atingidos resistiram, questionaram, sugeriram. Porque fizemos caravanas, encontros em todos os territórios, milhares de quilômetros rodados, presidente, milhares de pessoas ouvidas. Continuará sendo assim. Que cada cadeira ocupada hoje seja uma trincheira de dignidade e uma ponte de reconstrução. Que fique gravado como compromisso deste colegiado e deste governo: não há reparação sem participação social. Por isso, desejo que os governos do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo sigam o exemplo do presidente Lula e do governo federal e também construam, junto com os atingidos e com os movimentos sociais, os respectivos conselhos estaduais de participação social. Quero parabenizar os atingidos, as pessoas, os movimentos que acreditaram nesse acordo, que acreditaram na justiça brasileira, que acreditaram no governo do presidente Lula, que acreditaram nessa construção coletiva e fizeram o acordo. Não caíram na ilusão daqueles que fora do nosso país tentaram alçar falsas promessas. Portanto, declaro instalado o Conselho Federal de Participação Social de todos os atingidos e atingidas da Bacia do Rio Doce e do norte do litoral capixaba. E finalizo lembrando que isto tudo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, só é possível porque temos um presidente da República chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado.
Ouve-se agora o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. O Márcio leu a nominata toda e eu quero tomar emprestado toda a nominata dele e que todos sintam-se cumprimentados, saudar em nome de todos o presidente Lula e saudar e parabenizar, desejar sucesso ao Conselho que hoje toma posse e com certeza nós teremos ao longo dos próximos meses muita interação, não só com a Casa Civil, mas com o conjunto dos ministérios e órgãos do governo federal para apresentar, acompanhar e detalhar a execução desse acordo da parte que cabe ao governo federal. E a mim coube aqui uma rápida apresentação para vocês, conselheiros, para os outros convidados e para a imprensa, do acordo que foi feito. Nós já fizemos alguns atos, inclusive com a presença do presidente em Minas Gerais, outro do Espírito Santo, mas aqui vamos fazer um resumo muito breve, brevíssimo, só para dar uma panorâmica do acordo. Pode passar aí? Aqui está o acordo. Eu quero, nesse registro, parabenizar o trabalho do Jorge Messias, advogado-geral da União, de toda a sua equipe, que, seguindo a orientação do presidente desde o início do governo e atendendo um pleito das comunidades atingidas, foi e trabalhou muito para atender ao máximo possível, já que é um acordo, e um acordo pressupõe as partes cederem, chegar a esse valor total estimado de 170 bilhões de reais que compõem o conjunto do acordo. Desses, nós temos aí na tela a descrição das responsabilidades. 25 milhões, eu vou falar números redondos para abreviar e tornar mais fácil a apresentação, 25 bilhões são de responsabilidade do governo do estado de Minas Gerais. E, portanto, aqui, como foi dito, esperamos que a Assembleia Legislativa, além da Justiça Federal, que está acompanhando a execução, possa criar espaços e o próprio governo federal criar conselhos que possam acompanhar a execução desses 25 bilhões que são de responsabilidade do governo do estado. 14,87, ou seja, 15 bilhões de reais de responsabilidade do governo do Espírito Santo. 1,66 para o conjunto dos ministérios públicos federais, defensorias, para que ajudem a estruturar e criar condições de monitoramento e defesa dos atingidos. E aqui, no centro da apresentação, temos a responsabilidade do governo federal de 49 bilhões de reais. 6,1 dos municípios, 1,26 do Ministério Público e Defensoria, 1,5 bilhão de execução da Samarco, 32 bilhões de obrigação das empresas e os 38 que foi executado pela fundação que até então era responsável pela execução das medidas. Pode passar? E aqui abrindo, portanto, a parte que nos cabe dos 49 bilhões de execução do governo federal, que estão distribuídos conforme o acordo desta forma: 11 bilhões para a saúde, e aqui o ministro Padilha em seguida fará já a apresentação das primeiras medidas adotadas e da execução já realizada. 6,5 bilhões para programas de retomada da economia, 3,75 para transferência de renda, 576 milhões para fortalecimento da assistência social em toda a região atingida, 8 bilhões de reais de execução e responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, sob a coordenação da ministra Marina, 1,5 de reparação e fortalecimento da atividade pesqueira, 2,3 bilhões para investimentos em infraestrutura, entre eles a BR-262, 493 milhões de reembolso à Previdência,
7,8 bilhões destinados a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, 5,69 bilhões para o orçamento participativo, para o qual, inclusive, esse Conselho terá um papel fundamental, e 1 bilhão para a prevenção e mitigação de riscos da mineração. Pode passar? E aqui eu começo a exemplificar, presidente, já, além das medidas legais, de decreto, de normas, de portarias, toda a parte burocrática, de estruturação financeira que envolve os bancos, que eu não vou detalhar aqui, isso tudo está feito, está funcionando, mas vamos efetivamente as medidas já implementadas. Programa de transferência de renda, a criação do cartão. Para esse programa temos 3,75, significa um salário mínimo e meio durante 36 meses para as pessoas. 3 parcelas já foram pagas a 22 mil pescadores e 13 mil agricultores familiares. O auxílio financeiro para quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais, 917 milhões já pagos. Pode passar? Pode passar? Avanço no acordo, fortalecimento da assistência social. Aqui nós estamos falando do apoio às estruturas de assistência social dos municípios, também repasses já feitos no valor de 28 milhões de reais. Esses valores são destinados a fortalecer a estrutura de assistência social dos municípios atingidos. Pode passar? Da saúde, eu vou deixar para o Padilha detalhar, mas também as execuções já começaram. Pode passar? Da pesca, 1,5 bilhão para fundo da pesca, que continha ali, entre outras ações, o plano de reestruturação e gestão da pesca, está aí o plano, e ressarcimento previdenciário dos pescadores, que é pagamento da previdência dos pescadores já efetuado. Meio ambiente, criação da área de proteção ambiental do Foz do Rio Doce já implementada, e a arrecadação de 601 milhões em multas ambientais. Pode passar? Mais de R$1 bilhão, portanto, já liberados, presidente, desse total de responsabilidade do governo federal, descritos, portanto, na saúde e nesses programas de transferência de renda, e nós seguiremos trabalhando de hoje em diante com a presença e a participação decisiva dos conselheiros e também dos ministros e dos deputados e agentes políticos de Minas Gerais e do Espírito Santo, para que a gente consiga dar maior transparência, participação ativa do conjunto dos atores políticos e, principalmente, que tenhamos rapidez e acesso à informação das pessoas beneficiárias. Esse é o trabalho, vamos seguir em frente. Sucesso aos conselheiros, estamos juntos para realizar com participação popular esse grande acordo. Um abraço. Tem a palavra o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou seguir aqui a mesma metodologia do nosso coordenador de governo, querido ministro Rui Costa, saudar em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos os presentes aqui, todas as presentes aqui. E eu quero dizer, presidente, que é a primeira vez que eu encontro o senhor depois que o senhor voltou de Nova York. O senhor sabe que eu não estava lá junto com o senhor pelos motivos que todos sabem e conhecem. E quero dizer que, na condição de ministro da Saúde, nos deu muito orgulho a fala e o discurso que o senhor fez na Assembleia da ONU. A gente da saúde fala que o senhor, na verdade, aplicou uma vacina para toda aquela Assembleia ao inaugurar o seu discurso. Uma vacina que impediu qualquer negacionista da saúde poder brilhar naquela Assembleia da ONU. Uma vacina que impediu qualquer um que nega
o impacto das mudanças climáticas e a importância da COP30 poder brilhar na Assembleia da ONU. Uma vacina que impediu que qualquer um que faça a defesa do aumento dos investimentos militares nas guerras, ao invés do aumento do investimento a combater a fome, a defender a saúde, a defender a educação, pudesse brilhar na Assembleia da ONU. O que brilhou foi o maior estadista do mundo nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E não é à toa que rolou uma química, presidente. Não é só pela sua simpatia e pela sua autoridade. É porque o senhor seguiu aquilo que a minha avó sempre falou: só é respeitado quem se respeita. O senhor, diante lá nos Estados Unidos, na Assembleia da ONU, mostrou que o Brasil vai ser respeitado sem baixar a cabeça, sem negar sua soberania e sem bater continência para a bandeira de outro país. E Deus, presidente, fez com que o senhor, ao voltar, o seu primeiro ato público seja um ato exatamente de investimentos para cuidar de um povo e de um território que sofreu o maior crime ambiental já registrado, não só na história do Brasil, mas na história do mundo. O senhor mostra aqui como que é enfrentar e cuidar das pessoas que sofreram esse crime ambiental, e o que nós vamos poder não só anunciar hoje, já anunciamos lá em Mariana, mas executar. A gente aqui, presidente, está passando o PIX que é do Brasil, o PIX que é brasileiro, o PIX que ninguém mexe nele. Nós estamos aqui passando um PIX para os municípios, para que eles possam executar as obras, as ações. O PIX para a AGESUS, que é a nossa agência do Ministério da Saúde, que vai executar direto as ações. O PIX para a Fiocruz, que vai coordenar toda a cadeia de pesquisa, fazendo aquilo que o senhor determinou para nós lá em Mariana, que não era só anúncio, era necessário que os anúncios pudessem começar a mudar a vida de cada povo naquele território, não só em Minas Gerais, mas no Espírito Santo. E eu quero aqui fazer um agradecimento, presidente, à equipe do Ministério da Saúde. Primeiro ao Daniel Sucupira, levanta aí, Daniel, que é o nosso coordenador, rodando o trecho, ex-prefeito da região, sabe como conversar com o prefeito, com o secretário, né? Tá ali do lado dele o Sérgio. Agradecer a Juliana Carneiro, que é a nossa secretária executiva adjunta, agradecer toda a AGESUS, porque essa turma do Ministério, presidente, desde quando foi anunciado lá em Mariana, na verdade a gente já tinha feito antes. Quero agradecer em nome do Juliano, prefeito de Mariana, a todos os prefeitos e prefeitas. Quero agradecer a Secretaria Estadual de Saúde de Minas e a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, porque desde aquele dia a gente ficou quase em plantão permanente, teve que vir para cá, o pessoal foi para o território, para que a gente pudesse fazer os planos de trabalho, o detalhamento, ouvir cada conselho municipal de saúde no território, discutir com o controle social, para que a gente pudesse fazer a execução daqui. Eu estou enrolando aqui porque eu estou querendo saber como é que eu vou passar. Vocês passam aí? Então pode passar. Volta. Aí. Como já disse aqui o ministro Rui, são cerca de 12 bilhões de reais nesse novo acordo liderado pelo senhor. Uma coisa muito importante, quem é do conselho sabe disso, quem participa, os ministros que participam do acordo sabem disso. Desses 12 bilhões de reais, 9 bilhões não são recursos para serem executados agora. Eles vão ficar num fundo permanente que vai ser acompanhado pelo Conselho, pelos conselhos municipais, pelo Ministério da Saúde, que é um fundo que vai render o tempo todo para que a gente possa fazer aquilo que é algo muito importante na saúde. Na saúde, construir um prédio é muito bom, construir um hospital é muito bom, construir uma unidade de saúde é muito bom, entregar unidade odontológica móvel do Brasil Sorridente é muito bom, mas o difícil mesmo é contratar os profissionais,
é contratar os insumos, contratar os medicamentos, o chamado custeio permanente. Então, o plano que o senhor exigiu a renegociação, feita pelo ministro Rui, pelo ministro Messias, querido ministro Alexandre Silveira teve uma participação decisiva, que era antes de 100 milhões de reais apenas para a saúde, gente. 100 milhões de reais apenas para a saúde, agora é um plano de 12 bilhões de reais, que 3,6 bilhões de reais nós estamos executando agora, e 9 bilhões de reais é uma espécie de um cheque permanente para as gerações atuais e para as gerações futuras, para dizer que não vai faltar recurso para colocar o hospital em funcionamento de forma permanente, não vai faltar dinheiro para contratar os profissionais, é uma garantia, não só para o presente como para o futuro. E algo muito importante, presidente, quando o ministro Rui estava mostrando aqui, todo mundo olhou ali, toda a gente comentando, eu, o ministro Alexandre Silveira, a ministra Gleice, uma tal de valores, uma tal de Renova, que estava escrito ali. 38 bilhões, ninguém sabe direito onde foi parar. O senhor tirou a Renova do plano e na saúde colocou o SUS, o Sistema Único de Saúde do nosso país, pactuado com os estados, com os municípios e com o controle social. Pode passar o próximo. Desse conjunto dos valores dos 3,6 bilhões de reais, uma boa parte já é para execução direta lá pelos municípios, pelos estados, não vem nem sobre a coordenação do Ministério da Saúde, está escrito lá no acordo. E uma parte, como eu falei, cerca de 1,6 bilhões de reais, quase metade disso é de coordenação e planejamento do Ministério da Saúde em execução com os estados, com os municípios e execução direta. Nós ficamos nesse período sob a coordenação do Daniel, do Sérgio, de toda a nossa equipe do Ministério da Saúde e da GESUS com os municípios, detalhando cada um dos planos de trabalho, presidente. E permitiu que a gente pudesse estar hoje aqui no dia 26 de setembro, está aqui o prefeito Juliano, tem vários prefeitos, agradecer que vieram aqui, os conselheiros municipais de saúde, e depositar hoje na conta dos municípios, na conta do Fundo Municipal de Saúde, com transparência para ser acompanhado, aquilo que é o começo da execução do plano de 825 milhões para 104 novos serviços do Sistema Único de Saúde em parceria com os municípios e acompanhados pelos estados naquele território, presidente. Relembrando, o acordo feito pelo governo anterior era de 100 milhões para tudo da saúde e para todo o plano. Só nesse primeiro PIX, presidente, o senhor já está colocando 8 vezes mais recursos no território para os municípios, na parceria com os municípios, para a gente fazer um conjunto de obras. Pode passar o próximo para a gente ver. Essas obras vão permitir a gente poder fazer 8 policlínicas do PAC, do Agora Tem Especialistas, que são aqueles equipamentos que o senhor conheceu lá em Juazeiro, onde tem tomografia, onde pode ter ressonância nuclear magnética dependendo do território, onde tem ultrassom, onde tem consultas especializadas, para que a gente possa ampliar o atendimento especializado em cada um desses municípios. O próximo, fazendo favor. 51 unidades básicas de saúde em 37 dos municípios. Depois vou falar o que a gente vai fazer em outros que não pediram unidade básica de saúde nesse momento, né? Para que a gente possa garantir lá na unidade básica de saúde o cuidado da atenção primária em saúde, das equipes de saúde da família, a presença do telesaúde, elas conectadas com Agora Tem Especialistas, fazendo as consultas especializadas a partir da unidade básica de saúde, o acompanhamento das crianças, dos idosos, de todo o território impactado por todo esse crime ambiental. Pode passar o próximo. 34 novos centros de atenção psicossocial em 34 municípios, e aí o presidente já sabe disso, vários dos conselheiros sabem disso, mas é importante a imprensa estar aqui. Um dos maiores impactos quando tem qualquer crime, ainda mais um crime ambiental dessas proporções, é o impacto sobre a saúde mental do seu povo. O povo naquela região está sofrendo com os impactos até hoje. Gente que até hoje não conseguiu
superar os traumas do impacto de ter que sair de casa, de perder entes queridos, de sair do território, de ter que se locomover, se deslocar e de se recriar em cada uma das cidades uma nova perspectiva e um novo projeto de futuro. Esses 34 centros de atenção psicossocial vão ter um papel muito importante em relação a isso. Pode passar? Mais 11 unidades de pronto atendimento 24 horas em 11 municípios mapeados com territórios, com as prefeituras, com as secretarias municipais de saúde, os conselhos municipais de saúde, as secretarias estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo, que vão ter o cuidado fundamental daquele atendimento 24 horas para o conjunto da população. E com agora tem especialistas, criado pelo presidente Lula, né, tem o reforço ainda maior das policlínicas, dos outros serviços, não só para superar o que o presidente fala da primeira consulta, mas a continuidade do cuidado quando precisa de um especialista dos exames especializados. Pode passar o próximo? Aqui, nesses slides não estão alguns investimentos, presidente, são unidades também que o próprio Ministério da Saúde executa, porque às vezes acontece em terras indígenas ou territórios quilombolas, então são execuções do próprio Ministério. Além dessas unidades básicas de saúde que eu falei, tem mais 20 unidades básicas de saúde que serão construídas diretamente pelo Ministério, através da nossa GESUS, espalhados nesses territórios. Tem um centro de referência de saúde da mulher, saúde integral da mulher, um centro de parto normal para a saúde da mulher, são 5 centros como esse. O Hospital Universitário de Mariana, que o prefeito Juliano sabe que já foi anunciado na parceria com o Ministério da Educação, e uma novidade, que é um hospital dia do Agora Tem Especialistas, ali em Santana do Paraíso, na parceria com o consórcio de municípios, que vai fazer os procedimentos, os atendimentos, um pedido que veio lá do território. Além disso, 20 unidades móveis do Saúde Bucal, a odontomóvel que o senhor entregou em Sorocaba, espalhados por esses municípios. Alguns municípios já receberam essas unidades móveis pelo PAC, então aqueles que não receberam vão receber também por ação do plano, e 245 ambulâncias para reforçar o SAMU, para reforçar o transporte sanitário e veículos para o trabalho das ações que nós vamos fazer aqui também. Isso é parte dos 745 milhões de reais que serão executados diretamente pelo Ministério da Saúde. Além dessas unidades, tem mais 3 ações muito importantes. Primeiro, 3 centros especializados, do Agora Tem Especialistas, de referência ao impacto do contato com as substâncias químicas num crime como esse, que pode ter na saúde das pessoas. Eu falei isso lá em Mariana, e o Daniel Sucupira falou, você tem que repetir isso aqui. Lá em Mariana, presidente, eu contei que quando eu vi aquele crime em 2015, eu era secretário de saúde da capital de São Paulo, a gente ajudou o resgate, as ações, mandamos pessoas para a Força Nacional do SUS, do SAMU, insumos, tudo que a gente tinha. E muito agoniado com o que tudo estava acontecendo, mas eu pensava que tem impactos na saúde que a gente só veria nos próximos anos. Tem coisas que a gente vê, que a gente sabe que existem, a relação do impacto, que a gente já está vivendo nesse momento. Mas, infelizmente, tem coisas que uma agressão ambiental como essa pode gerar no território que a gente só vai descobrir daqui a 10, 15 anos, como, por exemplo, o câncer. O risco de aumento de casos de câncer num território como esse é algo que a gente só vai descobrir daqui a 10, 15 anos. Por isso a importância desses novos centros especializados que o Ministério da Saúde está colocando nesse território. Fundação Oswaldo Cruz vai ter um papel muito importante nisso, inclusive na formação. E um grande centro de referência das águas, que vai fazer o monitoramento permanente da qualidade de água, por isso as unidades móveis também. Vamos ter equipamentos móveis no conjunto do território, formar e capacitar agentes populares de saúde, que tem um papel fundamental, junto com os conselheiros, no acompanhamento, no monitoramento da qualidade da água e dessa situação. Então eu queria dizer, presidente, que a sua coragem, a sua decisão, a sua firmeza de não aceitar o acordo que estava assinado antes, e teve pressão, teve gente dizendo que tinha que assinar um acordo, tinha gente dizendo que se não assinasse, se não aceitasse aquele acordo, ia ter um outro acordo na Inglaterra e que ia dar benefício muito maior
mas a sua decisão, presidente, a orientação do ministro da AGU, a coordenação do ministro da Casa Civil, a construção que o senhor fez o senhor sair, e o povo desse território, sobretudo, sair de um acordo que era de 100 milhões de reais para a saúde, para um acordo de 12 bilhões de reais para a saúde, que cuida do povo hoje e que vai garantir o cuidado das gerações futuras. E que vai fazer o maior investimento na história desse território do Sistema Único de Saúde. Nosso SUS, que completa 35 anos, vai marcar a história do SUS dos próximos 35 anos, esse grande plano de investimento na saúde. E eu quero dizer para o senhor, presidente, que eu trouxe aqui um documento para o senhor. O senhor, há 2 meses atrás, nos deu a ordem de unificar os dados da saúde com o conjunto dos dados da infraestrutura pública. E nós, com muito trabalho, parceria com o MGI, decisão do Ministério da Saúde, trabalho da nossa equipe, a gente anunciou e estamos concretizando a partir dessa semana, eu estava em Nova York, algo que vai uma revolução tecnológica no SUS, que é o CPF passar a ser o número único do SUS de identificação e acompanhamento. E eu quero entregar para o senhor aqui o cartão SUS do senhor, já com o seu CPF aqui. Todo mundo que quiser buscar o cartão SUS já sai com o CPF. Vou esconder aqui para ninguém saber o CPF do presidente. Vou entregar da dona Janja, a senhora Rosângela da Silva, para o senhor entregar para ela. Chegar hoje, dona Janja, tem mais um cartão do SUS aí. Muito obrigado a todos e todas. Ouve-se o prefeito de Mariana, Juliano Duarte. Bom dia a todos. Queria cumprimentar de uma forma muito especial o excelentíssimo presidente da República, Lula, e fazer um agradecimento que o Lula, em seu mandato, em sua história política, ele esteve por 3 vezes em Mariana. Na morte do saudoso Dom Luciano, nosso arcebispo, na inauguração do Trem da Vale e na homologação do novo acordo de Mariana. E desde 2015, quando aconteceu o crime, nenhum presidente da República pisou no nosso território. E o Lula teve esse olhar especial por Minas Gerais. Fica o nosso agradecimento. Agradecer também ao ministro Padilha pelo trabalho que o Ministério da Saúde tem feito de aproximar o SUS das cidades, dos municípios, aproximar dos prefeitos, pois é nas prefeituras municipais, nas cidades, que a população vive. É lá que os problemas acontecem, é lá que o cidadão todo dia vai na Secretaria de Saúde, vai no gabinete do prefeito, vai na porta da casa do prefeito pedir uma ajuda para fazer um exame, para fazer uma cirurgia que muitas vezes está há 10 anos agarrada, e a gente, como prefeito, não tem como dar tanta solução, porque muitos desses problemas nós dependemos do Estado, e o Estado não tem dado um apoio em procedimentos seletivos, e os prefeitos aqui sabem muito bem disso. E a construção desse plano, Padilha, fica o nosso agradecimento, porque os prefeitos que estão aqui, e eu fico honrado em falar em nome dos prefeitos de Minas Gerais e Espírito Santo, nós prefeitos pudermos ter a participação de montar esse plano, discutir com o Conselho e mudar a realidade das nossas cidades. Esse recurso que cai hoje vai transformar a realidade das prefeituras municipais, que, como eu disse aqui, tem prefeito há mais de 10 anos que não consegue resolver problemas de cirurgias eletivas que estão na fila do TFD. Queria cumprimentar de uma forma especial o nosso ministro mineiro e amigo, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Muito obrigado. Cumprimentar também, não posso deixar de citar aqui, o Daniel Sucupira e o Sérgio Rossi. Parabéns, Padilha, pelo corpo técnico que você tem no Ministério da Saúde.
sempre ouvindo as prefeituras, nos auxiliando na construção desse plano tão importante. Quando aconteceu o crime da barragem de Fundão em Mariana, eu era secretário de saúde de Mariana, e está aqui o ex-prefeito Duarte Júnior, prefeito da época, que foi quem mais sofreu as consequências desse crime. Mariana teve uma queda de 70% na sua receita, na sua arrecadação. Programas pararam, serviços pararam, 19 pessoas perderam as vidas, e vida não tem preço, e passamos por momento de fechamento de empresas e de desemprego que chegou a um grau de 30%, que nunca aconteceu numa cidade que é mineradora, e Minas é um estado que vive da mineração. O Du passou por momentos difíceis, e junto com o Silvério, que está aqui, prefeito do Rio Doce, prefeito de Rio Doce, criaram um fórum de prefeitos, que representam todos os colegas prefeitos que estão aqui, que fizeram um trabalho conjunto de unir as prefeituras e defender o interesse dos municípios. Queria parabenizar também o Silvério, todos os colegas prefeitos e também o ex-prefeito Duarte Júnior. E de uma forma especial agradecer, porque o governo federal de hoje teve um olhar de melhorar um plano, de triplicar o valor de um plano, e mesmo os municípios que não assinaram um acordo, o governo federal teve o olhar de incluir todos os prefeitos no acordo do Rio Doce, porque o SUS é universal. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, Padilha, porque cada cidade tem a sua particularidade e vocês não excluíram ninguém. Nosso muito obrigado. E para finalizar, Mariana só tem a agradecer pelo dia de hoje. Foram 10 anos de espera, 10 anos de dificuldade, e quando o Lula esteve em Mariana, ele fez um anúncio, que é um anúncio muito maior, de que todos que vão passar pela história de Mariana. O Lula anunciou um hospital universitário junto com o Padilha, de um investimento de 220 milhões de reais. Um hospital que está sendo construído com a participação do município de Mariana, com a participação da Universidade Federal de Ouro Preto, com a participação do Ministério da Saúde, e que vai transformar não só a vida de Mariana, da região, mas do estado de Minas Gerais. Imaginem o que é ter um hospital de alta complexidade, que vai atender a oncologia, crianças que estão em sofrimento e tratamento de câncer, além de cardiologia, além de outras especialidades de alta complexidade. Obrigado mais uma vez, Padilha e Lula, pelo olhar com a cidade de Mariana, que é a primeira cidade do estado de Minas Gerais. Fica aqui o nosso agradecimento. O Pix está na conta, viva o SUS, eu defendo o SUS. Obrigado. Nós estamos acompanhando ao vivo aqui no Canal Gov a cerimônia de posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte. Esse conselho ele é presidido pela Secretaria-Geral da Presidência da República e é composto por movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Governador Valadares, Tonimar Domiciano Arrigue Senra, e a reitora da Universidade Vale do Rio Doce, Univale, Lissandra Lopes Coelho Rocha, assinam o protocolo de intenções para a implantação do Centro de Referência das Águas no município de Governador Valadares, Minas Gerais. O centro terá papel estratégico na vigilância da água em todo o território da Bacia do Rio Doce, promovendo proteção à saúde e fortalecimento das capacidades locais de resposta.
Você já usou essa água? Não? Já usou água? Quando a gente vai tomar uma água, eu trago de volta. A assinatura desse protocolo faz parte desses anúncios que estão sendo feitos na área da saúde para os municípios atingidos pelas inundações após o rompimento da barragem de Fundão. Universidade Vale do Rio Doce, Univale, Lissandra Lopes Coelho Rocha assinam o protocolo de intenções para a implantação do Centro de Referência em Exposição a Substâncias Químicas no município de Governador Valadares, Minas Gerais. A assinatura, então, desse protocolo está prevista a instalação de 3 centros de referência em exposição às substâncias químicas, um em Mariana, outro em Governador Valadares e o terceiro ficará no Espírito Santo. Esses centros vão oferecer uma resposta técnica qualificada, apoio e orientação adequada aos serviços e profissionais de saúde presentes nesses territórios. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o prefeito do município de Santana do Paraíso, Minas Gerais, Bruno Campos Morato, e o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião do Vale do Aço com Saúde, Márcio Lima de Paula, assinam o protocolo de intenções para a implantação do Hospital Dia do Consaúde no município de Santana do Paraíso, Minas Gerais. O Ministério da Saúde irá destinar recursos para a construção e implementação do Hospital Dia de Santana do Paraíso, unidade hospitalar de baixa complexidade, destinada à realização de pequenas cirurgias e cirurgias ambulatoriais, exames diagnósticos e tratamentos. Lembrando que essa assinatura para o protocolo, prevendo a construção do Hospital Dia de Santana, a cidade de Santana do Paraíso, no estado de Minas Gerais, ela está dentro desses anúncios que estão sendo feitos durante essa cerimônia na área da saúde. Lembrando que o governo anunciou aí R$ 1,6 bilhão em recursos para os planos de ação que as prefeituras de 48 municípios elaboraram e apresentaram ao Programa Especial de Saúde do Rio Doce. Vamos ouvir agora o presidente Lula. Eu tinha dito aos companheiros que eu não precisaria falar depois do discurso dos companheiros do Conselho, do companheiro Márcio, do Rui, do companheiro Padilha. Eu queria apenas agradecer ao companheiro Messias, ao companheiro Rui Costa, que tiveram um trabalho imenso para que a gente pudesse fazer um acordo com uma empresa que tinha um presidente que não queria negociar e que tinha criado uma fundação, possivelmente para enganar o povo da região, que era a Renova. E também porque já fazia praticamente 8 anos, quando nós chegamos na presidência da República, que o povo estava sendo enganado e o povo tinha perdido um pouco a fé e a esperança de que as coisas fossem acontecer. E também porque tinha gente prometendo coisas que não existiam. E nessa hora é que a gente é conduzido a tomar decisões e às vezes a gente pode errar e pode acertar. Eu tinha que tomar uma decisão orientada pelo Messias e pelo Rui
de que tinha uma parte de prefeitos e uma parte do movimento que não estava de acordo com o acordo que a gente estava propondo, porque tinha gente dizendo que tinha um outro processo que ocorria em Londres e que ia dar muito mais dinheiro. E, obviamente, que para alguém que recebe a notícia de que não poderia aceitar um acordo de 170 bilhões, porque tinha um possível acordo que ia dar muito mais, era normal que as pessoas dissessem, bom, eu vou aguardar o que vai dar mais. Mas a gente, quando aprende a negociar, e a gente tem responsabilidade, tem hora que a gente tem que decidir. Tem hora que você tem que escolher. Ou eu fico com o passarinho que eu estou na mão, ou tento pegar dois e fico sem nenhum. E nós entendíamos que o acordo era um acordo, se não um acordo extraordinário do ponto de vista do merecimento de vocês, era um acordo excepcional, porque ele foi um acordo feito com muitas brigas e muitas reuniões e muitas contestações. E a minha solução foi dizer para o Rui e para o Messias de que ele dissesse aos prefeitos, inclusive quando eu fui a Mariana, disseram, Lula, não vai a Mariana porque o prefeito foi contra o acordo. Eu falei, não tem problema. Não tem problema porque o acordo foi feito para todo mundo. O prefeito que concordou, que não concordou, a pessoa que não concordou, vai receber o seu dinheirinho. E ainda disse, é importante a gente pedir para que ninguém abandone o outro processo. Eu disse, não é preciso ninguém abandonar o processo que vai dar mais para ficar com esse que vai dar menos. Pega esse e depois vai ver se vai dar mais. Bom, o que acontece é que o que ia dar mais não deu em nada. Esse é o dado concreto, porque não era factível. O acordo que nós fizemos foi um acordo muito difícil, porque a Vale, naquela ocasião, tinha um presidente que eu não tive o prazer de conhecê-lo, porque nunca quis conversar com a gente, que não queria fazer o acordo e não queria tratar os trabalhadores. Então, meus agradecimentos, Messias e Rui Costa, pelo acordo que vocês apresentaram ao governo para que a gente pudesse chegar ao dia de hoje. A segunda coisa, agradecer a 18 ministros que fazem parte desse conselho e ao companheiro Márcio, que é o secretário-geral da Presidência da República. Porque era importante a gente não repetir os erros do passado. Não sei se vocês perceberam, nós temos um conselho com 36 titulares, 36 suplentes. Nós temos um conselho que participa, 18 ministérios. E nós temos o banco do BNDES, que é o banco que vai controlar praticamente os recursos. E é importante que vocês tenham também o controle digital de cada ação do governo, de cada ação de cada prefeito, de cada ação de cada ministro, de cada ação do BNDES, porque agora não é mais a Vale que foi responsável quando permitiu que aconteceu o desastre. Agora somos nós, governo e vocês, moradores da região, que estamos tomando conta dos recursos e nós precisamos aplicá-lo da melhor forma possível, sem permitir que haja qualquer desvio ou qualquer atraso desse dinheiro. É importante ter em conta que isso chama-se governar. Mais do que governar, é cuidar. Cuidar para que o dinheiro do povo seja administrado pelo próprio povo. E que os pescadores, os trabalhadores rurais, os indígenas, os quilombolas, todas as pessoas possam dizer, eu quero que faça assim, eu quero que faça assado, para que a gente possa reconquistar neste país a credibilidade que a sociedade brasileira tem perdido junto aos políticos brasileiros. E o que nós estamos fazendo, é dizendo a vocês, é possível fazer as coisas diferentes do que vinha sendo feito até então. É possível a gente voltar a fazer com que as pessoas voltem a sonhar, a viver dignamente. E é isso que a gente está cuidando disso. É muito dinheiro,
É muito volume, a minha boca nem consegue falar 170 bilhões. É tanto bilhão que eu não consigo falar. Possivelmente seja pouco diante daquilo que é a necessidade acumulada durante séculos de sofrimento do povo brasileiro. Mas o dado concreto que eu posso garantir para vocês é que a gente fez, como diria um jogador de bola, a gente fez o nosso melhor. A gente fez o nosso melhor, a gente fez aquilo que era possível. E eu acho que valeu a pena. Mas só valeu a pena. E a gente só conquistou porque vocês tiveram muita resiliência. Vocês, como brasileiros que são, nunca desistiram e nunca deixaram de acreditar que somente a luta de vocês seria capaz de permitir que no dia de hoje vocês estivessem assumindo a dura e boa responsabilidade de que a bola está com vez. Ganhe o jogo. Um abraço e que Deus abençoe todos vocês. Essa foi a cerimônia de posse dos 36 membros do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba. São movimentos sociais e organizações da sociedade civil com atuação junto a